Queridos, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada pela presença de todos. Nós vamos dar início agora à cerimônia de formatura e ao culto dos alunos de 2011. O seminário da AMID, Centro de Estudos Avançado de Missões, dá início agora à cerimônia de formatura e ao culto de gratidão a Deus dos formandos bacharéis em Teologia e Missiologia do curso livre do ano de 2011. Eu gostaria de convidar para compor a mesa, aqui à nossa direita, o reverendo Heber Sérgio, por gentileza, o diretor do nosso seminário, o pastor Valdeir Contaifer, o vice-diretor do nosso seminário e também o paraninfo da turma, o reverendo Reginaldo de Carvalho, e a presidente da AMID, Ana Maria Costa. Quero convidar agora todos que fiquem de pé para que a gente possa receber os nossos formandos. Ok? Eles já estão ali todos preparados para esse grande momento. Então vamos chamá-los. Luiz Fernando Basso, Luiz Agostinho, Samir Pinheiro e Paloma Pinheiro. Gostaria de chamar agora Leia Ferreira, que vai dar uma palavra de boas-vindas. Boa tarde a todos. Podem sentar. Querido pastor Valdeir, diretor do seminário, querido pastor Reginaldo, vice-diretor, querida senhora Ana Maria, presidente da AMID, quero, em nome da AMID, Associação Missionária para a Difusão do Evangelho, e em nome do CEAM, Centro de Estudos Avançados de Missões, dar as boas-vindas a todos e desejar que a presença de Deus se faça sentir em nosso meio nesta festividade de formatura. E tudo o que fizermos aqui seja para a honra, glória e louvor do nosso maravilhoso Jesus. Amém. Queridos, nós vamos ter agora uma oração com o Samir Pinheiro, por gentileza, queira nos... Saúdo todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Oremos. Senhor Deus, grandes coisas Tu tens feito em nossas vidas, por isso estamos alegres, Deus, por isso estamos aqui nos alegrando com nossos irmãos em Cristo. Te agradecemos por essa caminhada, Deus, que não para por aqui, mas continua. Te pedimos que Tu venha nos dar força, Senhor, fé, coragem, Senhor, e confiança em Ti. Que possamos sempre, Senhor, andar e olhar para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Te peço que Tu venha estar abençoando este culto, Senhor, esta tarde. Que todos nós possamos sair, Senhor, maravilhados, Senhor, com o que Tu irás fazer e falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu queria chamar agora o diretor do nosso seminário, pastor Valdeir, para uma palavra. Boa tarde a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Sobre cada um de nós. Irmãos, nós temos muita alegria de estarmos reunidos aqui e contemplarmos tudo o que está acontecendo, olharmos para os nossos seminaristas e discernirmos neles, né, a alegria da realização. Estão concluindo seus estudos e já iniciando a atenção em novos estudos no campo prático e teórico. Eles estão realmente trazendo muita alegria para esse seminário, né? O CEAM é o Centro de Estudos e ele tem o objetivo de ser um centro de estudos avançados, de não apenas trabalhar com a questão teórica, mas também de ter um envolvimento com a prática. E esse envolvimento de teoria, de prática, de estudo, isso está consubstanciado nas duas direções do nosso seminário, que é teologia e missiologia, missões e teologia. Quando a gente escuta falar sobre teologia,
às vezes as pessoas não entendem o que é teologia. Alguns pensam que teologia seja alguma coisa parecida com filosofia e fica tentando trazer à mente o que seria isso. E existe muita distorção nesse conteúdo. Na verdade, quem estuda teologia estuda doutrina. Doutrina da Bíblia. Um bom sinônimo de teologia seria doutrina. O estudo das questões doutrinárias, do entendimento sobre as questões da Bíblia, sobre desdobramentos que a Bíblia tem na igreja, na vida prática, no evangelismo, em missões. Por isso, o nosso seminário tem todo esse coração aberto para o entendimento das coisas do Senhor e aberto propriamente para a missão, porque a MID nasceu para a missão. E nós temos a alegria no nosso coração hoje de discernir isso, de que esses alunos, compreendendo isso, compreendendo a importância do estudo doutrinário, compreendendo a importância de estar no campo fazendo missões, puderam concluir os seus estudos e se apresentar aqui hoje, nessa festividade, nessa celebração, mas também num testemunho vivo, né, de que vale a pena investir em vidas. O investimento que as igrejas fazem, trazendo seminaristas, trazendo estudantes, trazendo pessoas para conhecimento das coisas de Deus e para o envolvimento com missão, isso é o que a gente chamaria de investimento vivo. Investir em vidas. E nós aqui, tanto relacionado com o seminário, quanto os missionários que compõem esta missão, todos nós estamos alegres com a tua presença e estamos nos alegrando junto com as igrejas representadas e pedimos que Deus esteja nos abençoando nessa tarde. Coloque o seu coração pronto, sensível às coisas de Deus, porque o Senhor Deus está transmitindo a sua palavra através dos testemunhos deles e através de tudo que vai acontecer aqui. Cada ato dessa formatura tem o objetivo de impactar o teu coração, o meu, impactar o coração dos formandos com a missão evangélica. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem esquecer de ensinar todas aquelas coisas que o Senhor nos tem ordenado. A promessa é esta, e o Senhor diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, seja bem-vindo. E temos então a abertura dessa cerimônia, no nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, nós vamos ter agora um momento gostoso de louvor ao nosso Senhor, ok? Queria chamar os nossos formandos que vão fazer esse momento de louvor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por
Nele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Irmãos, vamos nos colocar em pé, ó Senhor, e nos digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, na alegria de toda a terra. Bom, nesse momento eu gostaria de convidar a nossa oradora da turma, a Paloma, para vir dar a sua palavra. Logo eu, né? Que já borrei toda a maquiagem. Mas há um salmo na Bíblia que diz, e o Sami até orou e fez menção dele na oração dele, que grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. E realmente esse é o sentimento que permeia o nosso coração, a nossa face, né? Apesar das lágrimas, mas é de alegria, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e grandes coisas fez o Senhor por nós, durante todo o tempo que estivemos aqui. 2 anos de lutas, muitas vezes, 2 anos de provas, muitas vezes, mas 2 anos também em que pudemos perceber a mão do Senhor, nos guiando claramente ao propósito que Ele tem para nós. Nós, nessa hora, gostaríamos de agradecer, em primeiro lugar, a Deus, porque Ele é o motivo de estarmos aqui, nessa tarde. Se não fosse por causa dEle, se não fosse por causa do chamado dEle, em nossas vidas, nós não estaríamos aqui. Queremos agradecer também a toda a diretoria da MID, que nos recebeu com tanto carinho, com olhar para a pessoa da Ana Maria. A gente sempre brincava e dizia que é ver Jesus, porque todas as vezes, independente de todas as circunstâncias, sejam elas boas ou aparentemente ruins, ela sempre vai estar com esse sorrisinho nos lábios. E sempre vai dizer para você, vamos orar? Então, nós aprendemos muito aqui sobre o valor da oração e o quão importante é levar tudo a Deus. Queremos agradecer aos professores, não estão todos aqui, mas estão... Falar dos professores nem tem palavras, porque nós aprendemos muito e saibam que tudo que aprendemos aqui vamos levar. Para onde formos, vocês são referenciais nas nossas vidas. Quando eu penso, não vou citar nomes, porque senão poderia ser injusta, esquecendo alguns, mas quando nós pensamos nos professores e em tudo que aprendemos, hoje nós não estamos mais aqui dentro, mas geralmente em algum momento a gente se pega pensando em alguma coisa que um ou outro falava, em alguma expressão que um ou outro usava na sala de aula, e é muito bom. Agradecer a família, né, como a Ana já comentou esses dias, é a formatura onde mais temos famílias, né, e agradeço a Deus pela oportunidade de ter os familiares aqui conosco, podendo compartilhar dessa alegria conosco. Agradecer a todos vocês que estão aqui conosco, que são a nossa família, porque
quando a gente deixa tudo, deixa a casa, deixa a família lá e chega aqui e encontra um ambiente onde chora com os que choram, se alegra com os que se alegram. Então a gente fica muito feliz e sabe que realmente está na família do Senhor. E agradecemos muito mesmo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Bom, nesse momento é o momento do juramento. Queria chamar o Luiz Fernando, que vai fazer esse juramento. Graça e paz, irmãos. A gente fica alegre de estar aqui hoje se formando. E esse é um momento especial para nós formandos, onde nós iremos declarar publicamente que nós desejamos e iremos permanecer fiel a Deus, a nossa vocação e ao chamado que Ele nos tem dado. Nós temos visto tanta coisa feia no mundo evangélico e muitos se desviando. E pela graça de Deus nós queremos permanecer fiel. Gostaria que os formandos se colocassem em pé e eu vou ler o juramento e no final nós diremos assim: eu me comprometo. Gostaria que você levantasse a sua mão direita, estendesse para a frente, e nós iremos jurar. Prometo permanecer fiel à vocação a qual Deus me chamou, esforçando-me sem reservas, para realizar com humildade e integridade o ministério a mim confiado, cuja base será a palavra de Deus, revelada em Cristo Jesus, para a salvação dos que crerem e a edificação da igreja e daqueles que forem salvos. Aplicar todos os conhecimentos adquiridos para, sob orientação do Espírito Santo, promover o reino de Deus, visando sempre o louvor da glória dele, a valorização do ser humano e a glorificação do Senhor Jesus. Prometo lutar com todas as minhas forças. Apresentação especial de uma música africana com o nosso aluno, Forna Quinté. Boa tarde, irmãos. Vou apresentar uma música que os formandos pediram, né? Aleluia é, todo mundo já sabe. Qualquer coisinha, aleluia é, amém? Aleluia é, aleluia é, aleluia é. Aleluia, na canta aleluia, 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 na canta aleluia, 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 amém, amém. Uma oração de agradecimento com a nossa diretora da mídia, Cláudia Mércia. Claudinha, por gentileza. Parabéns para todos, né? Muito bem. Queridos, ontem, quando os alunos me convidaram para fazer essa oração de agradecimento, a primeira coisa que Deus me deu, eu falei: Deus, me dá uma palavra aí, porque hoje eu aprendi assim com a Ana Maria, né? Quando Deus me dá uma palavra, não acontece nada. Aí eu falei, aí Deus me trouxe imediatamente a oração de Ana, né? A Ana lá em... Como é bom agradecer, né? E eu vou ler só o versinho aqui do agradecimento dela. Disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que esteve aqui contigo orando ao Senhor. Por esses meninos orava eu, e o Senhor nos concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também os trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viverem, pois do Senhor os pedi, e eles adoravam ali ao Senhor. Respondeu. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento, por estarmos aqui neste lugar e adorando aqui, ó Deus, nesta confraternização. Nós te agradecemos pelo curso que esses alunos fizeram, pelo seminário, pelos professores, pelos líderes, pela direção da mídia, pela companhia fiel da Ana, Senhor, encaminhar conosco todos esses anos, na luta, nas adversidades, na coragem de sustentar esse curso com tão poucos alunos, como um desafio, ó Deus, como os professores virem para dar aula para tão poucos alunos também, em lugares tão distantes.
Senhor, nós te agradecemos. Nós estamos com o nosso coração cheio de adoração, porque o Senhor cuidou de cada um deles no seu caráter, na sua perspectiva, na vontade de chegarem ao final, de cumprirem o alvo. Senhor, nós estamos com o coração cheios para te dizer muito obrigado. Muito obrigada, Senhor, e aceita a nossa adoração, a nossa convicção de que cada um deles vieram do Senhor e que o Senhor os tomou, que o Senhor os deu para nós cuidar deles aqui durante todo esse tempo, e nós os devolvemos a Ti, ó Pai, para irem para os campos fazer o que o Senhor tem planejado para as suas vidas. Em nome de Jesus é que nós agradecemos e oramos. Amém. Nós vamos convidar agora o reverendo Weber Sérgio para uma palavra pastoral. Chegou o dia, hein? A graça e a paz do Senhor Jesus sobre a vida de cada um dos irmãos, que essa maravilhosa graça se manifeste nesse momento, falando ao nosso coração através da sua palavra. Eu, antes de tudo, quero agradecer a Deus por permitir a esse grupo aqui bonito de poder concluir os seus estudos e serem instrumentos nas mãos do Senhor. Ele chama, forma, capacita e envia. E nós podemos nos alegrar com eles, com os familiares que aqui estão, porque realmente aquilo que Deus faz é muito bom. E nós nos alegramos. É um momento de festa, de celebração, de alegria, de gratidão, não é diferente o nosso objetivo aqui, mas também Deus usa esse momento, porque Ele se faz presente, para falar ao nosso coração. E pedimos ao Senhor, então, que fale ao nosso coração da sua palavra, aquilo que Ele tem para nós nessa tarde, nesse momento de reflexão. Quando se conclui estudos de formação profissional, o primeiro grande desafio é a entrada no mercado de trabalho. Como é que vai ser? Me formei profissionalmente e agora como é que eu vou enfrentar o mercado de trabalho? Como é que vai ser a minha entrada no mercado de trabalho? Será que eu vou conseguir a espaço para eu mostrar todo o meu potencial, a vaga nos locais de trabalho? E a gente tem essa grande interrogação. Mas no caso de vocês é diferente. Vocês não estão formando-se profissionalmente. Vocês estão sendo capacitados e se formam espiritualmente, mas também ministerialmente, especificamente falando. Agora, não é diferente quanto ao impacto de vocês ao chegarem na sociedade. O impacto que vocês devem levar às pessoas com as quais vocês vão se encontrar. Porque é assim no mercado de trabalho. Quando alguém se forma, ele então sai e alguns falam assim, mas acabou de sair da faculdade, acabou de sair de um curso de formação, ainda não sabe muito bem. E isso vai ser concretizado na prática. Quando aquela pessoa, aquele jovem chegar e mostrar o seu potencial, então ele vai de fato dizer se as pessoas estavam corretas quando falavam, é tão inexperiente, acabou de sair da faculdade ou do seu curso, ou se a capacitação que ele recebeu é tão boa que dispensa-se a experiência de anos de trabalho, porque existe excelência, existe dedicação, existe um coração nesse trabalho. E é importante a gente pensar em como a gente vai impactar aonde a gente vai. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês rapidamente nessa hora, e o meu desejo é que a palavra não seja apenas para os formandos, mas para cada um de nós, nessa caminhada, por onde quer que a gente vá, como é que a gente tem impactado as pessoas? Será que a nossa chegada em determinado lugar tem trazido um impacto na vida dessas pessoas, um impacto positivo? Eu convido você a abrir a sua Bíblia, se você a trouxe, na primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso de número 2. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso de número 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós
e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé, para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra do Senhor, o Senhor que fala conosco nessa hora, o Senhor que se alegra nesse momento de celebração e gratidão, o Senhor que recebe a nossa adoração. Pedimos ao Pai, prepara o nosso coração, fala ao nosso coração, fala a nossa mente e ensina-nos, ó Pai, aquilo que precisamos aprender nessa tarde e a vivermos quando sairmos daqui e quem sabe viver já enquanto aqui estamos ainda. Pedimos assim, Pai, que o Senhor cresça, que eu diminua, que a Tua palavra fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Eu penso que o impacto que vocês devem apresentar, devem promover, devem provocar na sociedade, no meio do povo para onde vocês vão, é semelhante ao impacto de quem forma-se profissionalmente e vai levar toda a sua carga de conhecimento com aquela alegria imensa de mostrar que aprendeu e que quer fazer diferença na sociedade a qual ele está inserido. Olhando para a vida de Paulo, eu quero responder a seguinte pergunta: como ter impacto na vida de pessoas a partir dos valores e princípios do reino de Deus? Como impactar a vida de pessoas a partir dos valores do reino de Deus? E eu convido vocês para olharem para a vida de Paulo. E a gente vê rapidamente que para impactar pessoas, como Paulo impactou, e veja que o verso 9, esse é o verso base dessa reflexão, ele diz: pois eles mesmos, as pessoas, o povo de Tessalônica, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Quando Paulo chegou, ele provocou o impacto. A tal ponto, veja o final do verso 9, deixaram os ídolos, convertestes a Deus e serviram a Deus vivo e verdadeiro. O impacto foi tão grande que aquele povo foi transformado pelo poder do Evangelho. Mas quem provocou isso, quem foi o instrumento de Deus para isso, foi Paulo. Ele chega e ele é consciente disso porque ele diz: olha, eu estou falando sobre isso. Ele fala no verso 8 que a palavra repercutiu, a palavra refletiu, a palavra espelhou, a palavra impactou. E ele diz que a entrada dele, a chegada dele no meio daquele povo, também trouxe uma repercussão. Trouxe um impacto na vida daquelas pessoas a ponto de transformar. Mas o que é necessário então? Como ter impacto na vida de pessoas? Vocês que não são profissionais, mas são homens e uma mulher de Deus, para anunciar o Evangelho, para viver o Evangelho, para cuidar de pessoas, para fazer discípulos, para ensinar as pessoas a viverem os valores do reino de Deus, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa, verso de número 5. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Queridos, a palavra de vocês tem que ser uma palavra de convicção, naquilo que vocês creem, naquilo que Deus tem ensinado a vocês, naquilo, um pouco do que vocês viram nos 2 anos aqui, mas em muito mais que o Senhor vai continuar falando a vocês. Na vida de vocês não pode ter espaço para achômetro. Eu acho que é assim, eu acho que é aquilo. Não. O que é que a palavra de Deus diz? O que ela ensina para vocês? Então a palavra, ela tem que ter convicção, senão você não provoca impacto em lugar nenhum. Se você fica meio assim, não sei, não, com convicção. Deus amou o mundo e entregou Jesus na cruz para você ser salvo. Você precisa crer. Você está condenado. Mas Ele te ama demais. Ele te ama de uma forma que você não compreende, que você não consegue entender. E você só precisa entregar a sua vida a Ele. Venha, deixe Jesus cuidar da sua vida. Palavra de convicção. Não tem espaço para achômetro, Fernando. Não tem. Mas a segunda coisa, nesse verso também,
Ele diz que essa palavra de convicção que ele pregava, que ele expôs, que ele ensinou, esse evangelho, não foi apenas palavra dele, mas palavras da Bíblia. Veja o capítulo 2, verso 13, ele diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade a palavra de Deus. Paulo não pregava a palavra de homens. Paulo pregava a palavra de Deus. Ele pregava aquilo que o Senhor comunicava ao seu coração, ele pregava aquilo que o Antigo Testamento já tinha, que ele já tinha acesso, ele tinha intimidade com o Senhor, ele pregava a palavra de Deus. Vocês estudaram um pouco essa palavra. Há muito mais ainda. Há muito mais. Nós, professores, ainda estamos aprendendo, ainda estamos buscando, ainda estamos crescendo. O dia que a gente achar que não precisa aprender mais, né, reverendo João? Nós estamos enrolados. Ah, não precisa aprender mais. Estamos sempre aprendendo e buscando a palavra de Deus. A minha palavra vai ser apenas palavra, instrumento do Senhor. Mas é a palavra de Deus que se deve pregar. É o que Deus fala, o que Deus quer dizer. Mas não apenas a convicção, não apenas a palavra de Deus. Veja o que Paulo diz nesse verso de número 5. Mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo. Sem poder, queridos, não vai. Sem unção do Espírito Santo, não há como provocar impacto numa sociedade. Não há como você fazer diferença numa sociedade se você confiar em você mesmo. É preciso, como a gente vê Paulo declarando aqui, que haja dependência, busca do poder de Deus. Olha só o que Paulo vai dizer escrevendo aos Coríntios. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. É bom usar o grego, né, para ilustrar assim. Meus irmãos, essa palavra tem esse significado, vem da palavra grega e o português não consegue expressar tão bem isso para a gente, mas eu quero dizer para você que é assim, assim, assim. Muitas vezes pode ser só sabedoria humana e linguagem persuasiva. Mas Paulo está dizendo que para impactar é preciso ter poder de Deus na vida. Isso você alcança caminhando com esse Deus. Isso você alcança buscando esse Deus em oração. Em oração. Quando você lê as cartas de Paulo, Paulo vai dizer, olha, eu constantemente oro por vocês. Mas aos Colossenses ele vai falar assim, gente, ore por mim também. Ore por mim, para que eu possa pregar a palavra com autoridade. Então Paulo é consciente que sem oração a gente não vai. Porque a oração traz para a gente esse poder de Deus. A intimidade com Deus. Porque a oração nos leva a essa intimidade com o Pai. Então ele derrama do seu poder. Quarta coisa, nesse verso de número 5 ainda. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Para impactar, vocês precisam ser modelo. Vocês precisam ser exemplos. Vocês precisam viver como Paulo viveu. Ele é o exemplo que nós estamos trabalhando aqui nessa tarde. Então é preciso ser exemplo. As pessoas têm que olhar para vocês e falar assim, puxa vida, eu quero ser como o Fernando. Eu quero ser como o Dinho. Quero ser como a Paloma. Quero ser como o Sami. E isso traz uma responsabilidade tremenda. Porque como é que vocês estão caminhando? Como é que vocês estão vivendo? Como vocês estão aplicando tudo aquilo que Deus falou ao coração de vocês durante esses 2 anos e ainda continuará falando a partir dessa caminhada de intimidade com o Senhor. Veja o verso número 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação e com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes. Veja o raciocínio de Paulo. Eu imito o Senhor, vocês me imitam, e os outros passam a imitar vocês. Isso causa impacto na sociedade. É isso que gera impacto, transformação, que significa essa repercussão que Paulo fala. E eu uso o exemplo de Paulo aqui, embora ele seja pecador como nós, primeiro com o objetivo de mostrar que nós também podemos. Segundo, porque Paulo é que vai dizer, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então o que ele está fazendo aqui, o que ele enxerga na vida desses irmãos de Tessalônica é, olha,
Eu fui modelo para vocês, porque eu tenho como modelo Cristo. E aí vocês pegaram-me como modelo e passaram a viver como eu tenho vivido. E as pessoas começaram a olhar para vocês e começaram a viver como vocês têm vivido. Isso é importantíssimo. Agora que vocês vão para a sociedade, que vocês vão para o meio do povo, para onde vocês vão? Que impacto vocês vão produzir? É preciso isso. É preciso palavras de convicção, palavras de Deus, poder do Espírito Santo, ser modelo. E por último, apresentar para esses os quais vocês estão inseridos, para onde vocês vão chegar, sonhos, sonhos, sonhos de perseverança, sonhos de esperança. O apóstolo Paulo, no verso 6, ele diz que a palavra pregada, ela foi pregada em meio a muita tribulação, mas foi recebida com alegria. Mas foi com tribulação, isso significa que foi necessário perseverança. As dificuldades vieram, mas a perseverança trouxe a vitória, e o povo ouviu e o povo creu, e o povo foi transformado. É preciso perseverar. Mas é preciso também apresentar esperança. Paulo diz que se a gente vive essa vida pensando apenas aqui, a gente está perdendo tempo. Porque a gente vive pensando lá. E no verso de número 10, ele diz: para aguardardes dos céus o seu Filho, que vai voltar, e quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindouro. Então, tem esperança. Espera aí. Nós estamos aqui lutando contra o pecado, mas Jesus vai voltar para nos buscar. E a gente precisa impactar onde quer que estejamos, apresentando essa esperança de Cristo que vai voltar. E é uma esperança certa, é convicção para nos levar. Sami, Paloma, Dinho, Fernando. Que tipo de entrada a comunidade verá para onde vocês estão indo? Que tipo de impacto eles podem esperar? Como é que vai ser essa entrada? Triunfal? Daqueles que batem no peito e dizem assim, eu sou bom? Ou será aquela entrada como a de Jesus? Que entra para servir, que entra para se doar, que entra para se entregar, que entra para transformar a vida de pessoas como instrumento nas mãos de Deus. Que tipo de entrada eu e você temos tido na sociedade, por onde quer que nós andamos? Que impacto eu e você temos produzido? Será que nenhum? Será que a gente passa desapercebido? Para Paulo, essa não era a vontade de Deus, nem esse era o propósito de Deus. Para Paulo, a gente tem que fazer diferença onde a gente está. E ele escreve aos Tessalonicenses para dizer como é que ele enxergava isso. Com alegria. Olha, a palavra repercutiu, mas também eu fico alegre porque o meu ingresso, quando eu cheguei aí, houve repercussão por causa de tudo isso que Deus fez na minha vida. E eu quero concluir com essa palavra de Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, verso de número 10. Queridos, impactar onde quer que vocês estejam e para onde vocês vão. Só é possível na dependência inteira e total do Senhor Jesus. Da ação poderosa do Espírito Santo na sua vida. E eu quero terminar porque geralmente é a última coisa que fica gravado, né? Com essa verdade, com essa palavra, guarde, se possível, se você ainda não tem memorizado, memorize esse versículo. 1 Coríntios 15, capítulo 10. Paulo vai reconhecer que tudo aquilo que ele é graça de Deus. Que tudo o que ele faz é graça de Deus. Então, quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele não está batendo no peito. Ele está dando glória a Deus. Porque ele conhece que Deus tem feito dele um instrumento nas mãos dele. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Que tipo de repercussão a sociedade, o povo, pode esperar de vocês? Meu desejo, minha oração, é que seja como a de Paulo. Como a de Paulo, que levou vidas a abandonarem os ídolos. Tantos ídolos modernos hoje. Que levou as pessoas a entregarem a vida a Deus. Levou essas pessoas a viverem para Deus. E aguardarem o grande dia que Jesus Cristo vai voltar para nos levar. Vamos orar? Pai, muito obrigado
porque o Senhor é aquele que se doou, se entregou na cruz para nos dar vida e continua vindo até nós, Pai querido, e nos capacitando para servir ao Senhor. É o Senhor que nos transforma em instrumentos poderosos nas tuas mãos. E nós queremos, ó Pai, de fato, fazermos diferença onde quer que andemos, por onde quer que andemos, onde quer que estejamos. A minha oração, Pai, para os nossos queridos formandos, mas também para cada um de nós aqui, para mim, Pai, é que a nossa vida, de fato, onde quer que nós cheguemos, possa ser impactado por Tua graça, por Teu amor, por Tua bondade, por Teu plano de salvação, pelos valores do Teu reino, por tudo aquilo que faz sentido nessa vida, Pai. Numa sociedade que tanto carece, que tanto sofre, que tanto está perdida e corrompida. Pai, faz de nós homens e mulheres segundo o Teu coração, para que o nosso ingresso, a nossa chegada, a nossa entrada, possa repercutir de tal forma que vidas sejam transformadas, sejam lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, sejam, ó Deus querido, impactadas com o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão. E assim outras pessoas possam ser impactadas a partir da vida dessas pessoas. E nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo e para a glória do Senhor. Amém, Pai. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês muito. Amém. Obrigada, reverenda. Gente que faz diferença ou que passa pela vida sem fazer a menor diferença na vida dos outros, né? É isso que eu creio que vai ficar ecoando no nosso coração na tarde de hoje. Eu queria chamar agora o Dinho para uma homenagem especial, alguma coisa especial. Nem eu sei o que é exatamente, mas tá lá. Olá, irmãos, boa tarde. Graça e paz, amém? Amém. Antes de a gente fazer a homenagem, o Samir organizou um videozinho para dar uma mensagem nossa aí, de fim de ano, de fim de curso. Mas a Paloma queria ministrar um hino, eu quero convidar ela enquanto a gente arruma ali, amém? Enquanto eles se preparam ali, eu gosto de música, né? Vocês sabem. Então, quando já estava próximo de acabar, eu lembro que teve umas semanas bem difíceis, né? A gente estava bem cansado. Muitas resenhas para fazer. E eu estava bem cansada, bem realmente precisando que o Senhor renovasse as minhas forças. E aí eu entrei no Facebook serve para evangelizar também. E eu encontrei uma pessoa que estava afastada dos caminhos do Senhor. E aí nesse dia a gente começou a conversar. E aí eu falei do amor que o Senhor tinha por ele, que ele precisava voltar para Jesus. Ele estava afastado do Senhor e da igreja, não estava mais indo para nenhuma igreja. E no final de toda a conversa, eu chorei, né? Lógico, como sempre. E aí ele escreveu para mim o seguinte, que aquela conversa tinha sido muito importante e que naquele dia ele tomaria a decisão de voltar para Jesus. Ia procurar a igreja e ia começar a se congregar novamente. E aí, naquele dia, nasceu uma música no meu coração, porque eu estava tão cansada, mas eu percebi que há uma urgência e uma necessidade em falar do amor do Senhor, mesmo que nós estejamos cansados. Eu queria cantar essa música, o Dinho não vai me acompanhar porque ele não sabe, e os músicos de plantão não prestem muita atenção. Existe algo que me faz permanecer no teu chamado. Existe algo que me faz insistir na tua direção. Existe algo que me faz continuar, não me deixa desistir. Mesmo quando tudo não vai bem, mesmo quando não há respostas, mesmo quando eu não entendo
Os teus caminhos são mais altos que os meus. E esse algo é o teu amor. Esse algo é tua presença. Esse algo é a tua mão que me sustenta. Esse algo é o teu amor. Esse algo é tua presença. Esse algo é a tua mão que me sustenta, que me sustenta. E no final eu saberei que valeu a pena permanecer. Amém. Seguinte, então, enquanto os meninos estão ali ajeitando o equipamento para passar o vídeo que eles fizeram, a gente chega no momento super especial, que é a palavra do Paraninfo, aquela palavra tão esperada. E o Paraninfo ali também ajudando a organizar as coisas. Vamos lá. Podem se sentar, viu? Engraçadinho isso. Eles não sabem, né? Nem desconfiam o que é, mas eu sei. Foi, explícita. Queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Eu agradeço a oportunidade do convite de ser paraninfo dos senhores, e eu gostaria de ler 2 textos. O paraninfo é aquele que faz a parênese. Parênese é uma exortação, é um conselho que se dá, né? Embora já tenhamos ouvido, por intermédio do reverendo Weber, palavras de conselho e sabedoria, eu quero deixar também com os senhores 2 textos, e convido aqueles que têm Bíblias, ou Bíblia em mãos, a abrirem na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, e depois nós vamos ler também na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Mas o primeiro texto, primeira carta de Paulo, capítulo 4, versículo de número 16. Primeira carta de Paulo, capítulo 4, versículo de número 16. Diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. E o segundo texto, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Na minha opinião, esses 2 textos falam sobre uma mesma realidade, uma mesma verdade. São 2 conselhos, são 2 tópicos de um mesmo conselho que o apóstolo Paulo dá ao seu pupilo Timóteo, a um jovem pastor que estava iniciando o ministério pastoral. E ele lembra aquele jovem pastor, e eu quero fazer minhas as palavras do apóstolo Paulo a cada um de vocês, ao Fernando, a Paloma, ao Dinho, ao Samir, que vocês ouçam não o meu conselho, mas o conselho do apóstolo Paulo. E em síntese é o seguinte: cuidem de vocês mesmos. Em que aspecto vocês devem cuidar de vocês mesmos? De forma narcisística, egocêntrica, colocando vocês em primeiro lugar e acima de tudo? Não é isso. E não é esse o sentido que o apóstolo Paulo traz aqui nesse texto. Cuidar de si mesmo é cuidar da sua vida,
da sua espiritualidade, do seu compromisso com Deus, da sua intimidade com o Senhor, da sua vida de fé, em primeiro lugar. Ninguém dá aquilo que não tem. Nós só podemos ser a bênção que o pastor, o reverendo Weber, muito bem ministrou e pregou para nós nessa tarde. Nós só podemos impactar a sociedade, impactar o meio, ser instrumento útil, se em primeiro lugar nós recebemos. Se em primeiro lugar nós estamos buscando, se em primeiro lugar nós estamos cuidando de nós mesmos nesse aspecto, nesse sentido, né? De buscar a presença do Senhor e de buscar intimidade com Deus, de buscar um preparo cotidiano na presença do Senhor. E isso vocês vão fazer por intermédio da busca do Senhor através da palavra, da oração, dos momentos de consagração e jejum e da obediência. Mas, em segundo lugar, Paulo, ele no final, ele orienta a Timóteo a ser um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Mais uma vez, conforme nós ouvimos nessa tarde, nós fomos chamados como arautos, vocês são chamados e foram chamados como arautos de Deus, como atalaias do Senhor, como testemunhas do Senhor. Além desse preparo pessoal, espiritual, vocês receberam um bom preparo aqui e certamente vão continuar se preparando na palavra de Deus. Não há fim. Até a nossa morte nós vamos ler, reler, aprender e mergulhar no conhecimento do Senhor nosso Deus. Vocês vão ser mais efetivos, mais abençoadores na medida em que a palavra de Deus tomar conta plenamente de vocês, da mente, do coração e da alma. Então, repetindo, e eu concluo aqui, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, tem cuidado de ti mesmo, Paloma, tem cuidado de ti mesmo, Dinho, tem cuidado de ti mesmo, Fernando, tem cuidado de ti mesmo, Samir, e da doutrina. Continuem nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. E 2 Timóteo, mais uma vez repetindo, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O meu conselho não é Jeremias 12:5 agora. São esses dois textos para que Deus os abençoe rica e abundantemente. Amém? Vamos fazer mais uma oração nesse momento? Vamos nos colocar em pé, aqueles que puderem. E depois, para quem ficou curioso, só abrir Jeremias 12:5 e você vai saber o porquê. Não, eu vou falar. Aluno é reclamão, é ou não é? Né? Reclama a beça e chora a beça, né, das resenhas e por aí vai. Eu dizia para eles abrirem, quando eles reclamavam muito, para que eles fossem abrir em Jeremias 12:5, que é uma palavra de grande incentivo e ânimo ali. Né? Nunca mais reclamaram, nunca mais. Vamos orar? Pai, te damos graças, te bendizemos o nome, te exaltamos nessa tarde. Te agradecemos, Pai, por essa palavra que o Senhor inspirou o apóstolo Paulo a confeccionar e a escrever, que serve não apenas para os obreiros cristãos, mas para cada servo e serva do Senhor. Ó Pai, ajuda-nos e abençoa-nos em nome do Senhor Jesus. Mas de maneira especial, nós colocamos diante do Teu altar, diante da Tua presença, esses 4 vasos preciosos do Senhor. E nós rogamos que toda sorte de bênçãos espirituais recaiam sobre eles. E para onde eles forem, para onde o Senhor os enviar, onde for, Pai, o local de ministério, de ministração, de pregação, de testemunho, de pastoreio, que eles sejam muito bem-sucedidos para a honra e glória do Senhor. Mas que eles nunca se esqueçam também de cuidar de si mesmos nessa perspectiva, de cuidar da comunhão, da intimidade, ó Deus, do conhecimento do Senhor, que eles nunca deixem de lado a oração, a leitura das Tuas Escrituras, a busca do Senhor por intermédio do jejum, que eles nunca sejam negligentes na obediência, mas que, pelo contrário, Pai, eles sejam fiéis observadores de todas essas disciplinas cristãs. Nós rogamos também, Pai, que eles sejam profundos conhecedores da palavra, que eles sejam impregnados, Pai, no corpo, na alma e na mente com a Tua palavra, que eles exalem a Tua palavra, que eles reflitam a Tua palavra, que eles, Deus, sejam semeadores profícuos da Tua palavra. Assim nós oramos com gratidão,
louvando e bendizendo mais uma vez o teu santo nome, pela vida da Paloma, pela vida do Samir, pela vida do Fernando e pela vida do Dinho. No nome de Jesus, amém, Pai. Irmãos, podem se assentar. Deus abençoe. Mas de vez em quando leiam também Jeremias 12:5, tá? Toda a plateia agora ficou curiosa, querendo... todo mundo quer abrir em Jeremias 12:5 agora. A gente vai chamar a Ana, nesse momento, Ana Maria Costa, enquanto ainda estão arrumando ali para o vídeo, a palavra da presidente da AMID. Nós já estamos encerrando, queridos. Senhor diretor, senhor vice-diretor, queridos professores presentes, pais, convidados, queridos alunos. É uma palavra curta, mas eu não queria deixar de dar essa palavra. Com alegria, como resposta de oração, nós vimos chegar cada um de vocês, cheios de sonhos, de expectativas, imaginando como será, o que vai acontecer. E Deus foi conduzindo passo a passo. Vocês foram crescendo, foram amadurecendo, e a obra não está pronta, como o pastor bem disse. Não está pronta em nós e não está pronta em vocês. Mas uma etapa foi vencida. E o Senhor vai continuar trabalhando a vida de cada um. Vocês vão, e nós ficamos aqui, recebendo os novos, orando por vocês e nos alegrando com a vitória de vocês, onde vocês estiverem. Contem conosco aqui na retaguarda e saiba que nós os amamos muito, muito mesmo. Vocês passaram, mas deixaram no nosso coração um pedacinho de cada um de vocês. Eu queria ainda, como eu os recebi com a palavra de Amy Carmichael, eu queria despedi-los com a mesma palavra. Não sei se ainda se lembram, mas foi no dia em que vocês chegaram, aquela primeira palavra na consagração, e era uma oração dessa mulher, uma missionária da Sociedade Danavor, na Inglaterra. E ela teve uma vida muito próxima de Deus. Ela andou muito pertinho de Jesus. E o meu sonho e a minha esperança é que tudo possa passar, mas nunca passe no seu coração uma fome por Deus. Um desejo por essa comunhão, que é a maior riqueza que o Senhor Jesus comprou para nós na cruz. Poder conhecê-lo na intimidade do nosso coração e andar com ele. E a oração de Anne dizia assim: dá-me o tipo de amor que segue à frente de todas as coisas. Que você ame em primeiro lugar. Segundo, dá-me a fé que não diminua a vista de nada. Quantas vezes as lutas são tão fortes que a nossa fé fica querendo abalar. Mas nós então precisamos orar e pedir a Deus: dá-me a fé que não se abala à vista de nada. Não importa o tamanho da montanha, a nossa fé em Deus nos dará a graça de transpô-la ou contorná-la conforme for o propósito do Senhor. Terceiro, dá-me a esperança que não morre, mesmo sofrendo decepções. As decepções fazem parte da caminhada. E vocês terão muitas. Com imensas alegrias também. Mas, quando vierem as decepções, que o Senhor dê força a Samir e a vocês, para que a esperança não morra. Continue esperando, porque na frente de cada vale há um jardim. E no jardim há a beleza das flores e há o perfume suave que refrigera o coração. Dá-me o fervor que arde como fogo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fervor,
a fé vai esfriando e fica fria. Então, que vocês possam depender de Deus todos os dias, para que esse fervor arda, não um pouquinho, mas como um fogo nos seus corações. Enquanto vocês estiverem aqui, nós desejamos isso e trabalhamos com isso, com essa expectativa de que o fervor pudesse arder no coração de vocês. E ela termina a sua oração dizendo assim: e que eu não fique estagnada, que nada os faça parar. Que eu não fique estagnada como um torrão na terra. Mas antes, faze-me teu combustível, chama divina. Quem vai brilhar é a chama divina. Mas a chama brilha com combustível, que é a vida daqueles que se rendem total e inteiramente aos pés de Jesus, para que a sua vida seja usada para a sua glória. Que o Senhor um dia, no fim da jornada de cada um, possa poder dizer a vocês: vocês foram meus pés, vocês foram minhas mãos, para ir com pés formosos e para abençoar no meu nome. A Ele seja a glória, a honra e o louvor. Amém. Queria orar por vocês. Pai, a turma junta, talvez seja a última oportunidade que eu estou tendo de orar com eles juntos aqui nesse lugar, como alunos já formandos hoje. Eu quero entregá-los em tuas mãos. São dádivas muito preciosas, porque são criaturas do teu coração, os quais o Senhor chamou desde o ventre das suas mãos, das suas mães. E no teu livro escreveste cada um dos seus dias. Mas eu quero te pedir hoje, Pai, em nome de Jesus, porque eu creio que tu ouves e responde a oração. Guarda-os, Senhor. Guarda-os firmes. Dá-lhes sempre amor à frente da sua caminhada, Senhor. Não deixe a raiz de amargura ou ódio, ou as decepções da vida. Não permita, Senhor, que nada venha esfriar o ardor dos seus corações. Que permaneçam amando o Senhor, amando o próximo, amando a tua igreja, amando os perdidos, amando a tua causa e caminhando firmes no Senhor, firmes na fé, firmes na esperança e não buscando glória para si, mas se oferecendo a ti como combustível, para que a tua luz, Senhor, avance mais e mais e mais longe, mais forte, para a tua glória, para a tua honra, para o teu louvor e para a extensão do teu reino. Recompensa, Deus, a nosso diretor, que trabalhou sem remuneração, ele é um voluntário, para que a turma pequena pudesse continuar. Recompensa os nossos professores que vêm tão longe, Senhor, mas vêm com alegria, vêm com disposição para pôr a mão na massa e ser mão do Senhor para moldar o caráter, para moldar o intelecto, para moldar a vida de oração. Ajuda-nos, Senhor, e recompensa a diretoria da MID, que sempre tem orado pelos alunos, e aquelas que não estão aqui hoje ou aqueles, é porque houve um motivo de força maior. Recompensa aos pais que vieram de longe. E obrigado por eles terem colocado os seus preciosos tesouros nas mãos da MID para serem trabalhados nesse período. E completa a boa obra, Senhor, no teu tempo e do teu jeito. Mas o nosso grande desejo é que eles brilhem mais e mais. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus lhes abençoe, queridos. Bom, vamos então assistir ao vídeo. Ok? Apaga as luzes.
Ela teve que estudar para ter uma alegria tão grande na hora que acabou. Impressionante. Né? Daqui a pouco a gente vai ler Jeremias 2:5. Muito bem. Queridos, nós vamos partir agora para um momento também bem especial. Eu quero convidar o diretor do seminário, o pastor Valdeir, para que possa conceder a outorga de grau do curso de bacharelado em Teologia e Missiologia. Pastor Valdeir. Na qualidade de diretor-geral, eu lhes confiro o grau de bacharel em Teologia e Missiologia do curso livre do Centro de Estudos Avançados de Missões. Que Deus vos abençoe. Amém. Nós vamos proceder, portanto, à entrega dos certificados, dos diplomas, né? E nós vamos pedir que a nossa mesa aqui nos abençoe e participe conosco. Vamos chamar, então, o irmão Samir Pinheiro. Paloma Pinheiro. Luiz Fernando. Luiz Agostinho. Eu convido a todos que estejamos em pé, estamos no momento final. Tá. Tem um aluno que vai fazer uma chamada, uma homenagem especial, mas eu gostaria de, nesse momento, que vocês olhassem para esses formandos, fruto do investimento de vocês, do carinho de vocês, do amor de vocês, das orações, das intercessões. Tudo isso que vocês estão contemplando aqui foi a obra que Deus fez através dos irmãos. E por isso, eu gostaria que vocês olhassem como um quadro com a sua moldura e que já foi pintada uma parte inicial. Mas esse quadro ainda vai se completar. Muitas pinturas vão ser revisadas nesse quadro, através das revisações, através da obra missionária que eles estarão revisando. E o trabalho de vocês e o nosso trabalho não acabou aqui. Nós vamos continuar segurando as cordas para que eles possam descer até as minas e arrancar riqueza, as pedras preciosas que Jesus os conclamou a trazer para a glória e para a honra de Jesus Cristo. Tudo o que eles trouxerem de vidas, de fruto ministerial, todos nós somos participantes. Eu gostaria que todos nós tivéssemos essa consciência nesse momento. Por favor, feche os seus olhos. Senhor Deus, nós te damos graça pelo teu cuidado e pela tua bondade. Eu quero agradecer, Senhor amado, por cada um que aqui está, que o Senhor trouxe para esse momento tão especial, Senhor amado, fruto da tua bênção. Eu quero te agradecer, Senhor amado, porque
Era impossível, Senhor amado, que esses alunos estivessem aqui, sem que família, sem que igreja, sem que amigos, sem que pastores, ministérios estivessem apoiando, Senhor. Estivesse na retaguarda, estivesse ao lado, estivesse caminhando de mãos dadas, Senhor. E nós louvamos a Ti por isso, pela instrumentalidade do Teu Espírito, que nos uniu a todos nós, para sermos abençoadores deles. E mais uma vez, Te damos graça por isso e os abençoamos a todos, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém. Poder sentar, temos ainda uma parte final. É com muita alegria que eu, Miqueias, Ivone, Gera, o Fona, restante dos calouros, né, como somos acostumados a ser chamados, fizemos uma pequena homenagem para vocês, dos melhores momentos juntos. E assim, eu queria expressar a nossa gratidão a Deus por Deus ter permitido que a gente se tornassem amigos. Foi por 1 ano apenas, mas vocês foram bênção nas nossas vidas, nos ajudando nos trabalhos, até mesmo em nossas devocionais. Quero agradecer. Muito obrigado pela ajuda. Amém? Eu sei que foi pago um alto preço
edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço. Queridos, vale a pena fazer parte dessa família, com todos os dramas, os problemas, os altos e baixos que uma família tem, mas vocês veem por essas homenagens especiais que é muito gostoso, realmente, e a gente louva o Senhor por isso. Gostaria de chamar a Ana para encerrar a nossa confraternização, a nossa reunião, a formatura dos meninos, e a Mid vai servir, depois do encerramento, um lanchinho para todos à mesa, ok? Queridos, alguns chegaram depois. Muito obrigado pela presença. Foi uma alegria poder compartilhar com vocês essa festa. Mas eu acho que não poderia deixar vocês ir embora sem falar um pouquinho do nosso seminário. Tem gente nova aqui que talvez não conheça tão bem, mas nós preparamos este folder. É o último que nós fizemos do CEAM. Tem uma palavra do pastor Valdeir aqui. E aqui dentro diz tudo sobre o curso. Então, se você deseja ser um divulgador do curso, dos cursos do CEAM, tanto do seminário, como do nivelamento teológico, nós agora vamos oferecer também um nivelamento para jovens universitários de 15 a 21 anos, porque nós estamos sendo procurados por alguns nessa idade. E nós descobrimos que é uma idade em que Deus chama para missões transculturais. E chama muitos, de 15 a 21 anos. A maioria das vocações transculturais são levantadas nessa faixa etária. Então, procurados por alguns, estamos planejando abrir o curso em fevereiro. Estamos buscando voluntários que queiram nos ajudar para oferecer esse curso aos sábados. Vai ser um curso de 1 ano. Depois nós vamos oferecer a esses alunos a oportunidade de visitar um dos campos da MID. Nós temos base na Ásia, trabalhamos em Índia, onde ele pode conhecer campos hindus. Na Ásia pode conhecer campos budistas e islâmicos. Temos campos na África. O aluno pode ter a oportunidade não só de conhecer, mas fazer um estágio de qualquer um dos nossos cursos. Na África, nós trabalhamos com tribo islâmica e também com tribos animistas. Pode ser no Senegal, pode ser na Guiné-Bissau. E se quem tiver chamada para trabalhar com indígena, nós temos base entre os indígenas. Pode fazer um estágio lá. Também temos no sertão nordestino. Talvez Deus vai chamar algum aluno para o sertão nordestino. Temos base lá. Podem fazer um estágio. E se alguém for chamado para missões urbanas, temos uma base ali no Itapuã. Você pode fazer ali o seu estágio. Então, esse é um diferencial que Deus tem dado à MID, e eu creio que é para servir à igreja. Então, eu queria pedir a você que quer ser um divulgador, que leve 1, 2, 10, alguns, e pessoas interessadas no seminário ou no mestrado. Deixa-me falar um pouquinho sobre o mestrado. O mestrado ele tem um folder específico, que é esse aqui. O nosso mestrado, a partir deste ano, vai funcionar num modelo diferente. Uma semana de imersão no mês de janeiro, outra semana de imersão no mês de julho. Por quê? Isso nasceu porque 2 pastores lá do Mato Grosso queriam fazer o curso, mas não poderiam vir aqui todos os meses. Deram uma sugestão e nós aceitamos a ideia que já vinha do Dr. Samuel. Com 2 semanas de imersão em 2 anos consecutivos, então são 4 semanas de imersão. A imersão, ela é de segunda a sexta somente. De segunda a sexta, você vai ter a oportunidade de fazer 2 módulos com 20 horas cada um, 40 horas. Os professores do nosso mestrado, gente, é uma bênção de Deus. Deus nos deu para servir não só aos interessados da mídia, mas de outras missões também.
E nós queremos que você que ainda não fez o mestrado em missiologia e deseja fazer, nos procure. Nós temos a Daniele ali, a nossa aluna, e quase todos os alunos da primeira turma já estão concluindo as suas bancas. E o Alexandre e a Valquíria devem fazer sua banca no dia 25 de janeiro. E todos estão convidados para vir assistir. Vai ser uma bênção. Nós queremos aproveitar a presença do Dr. Shed conosco para fazer parte da banca e outros doutores que Deus está enviando. Então fica aí a nossa divulgação e o desejo de que você seja um divulgador. Nós estamos descobrindo que tem muita gente que quer fazer um mestrado, só que nem sabe que ele existe em Brasília. Segundo, não sabe que ele tem excelentes professores. Não bons professores, excelentes. Pastor Reginaldo diz que não tem no Brasil um outro mestrado que reuniu um grupo de professores com tal excelência. E nós só podemos dizer, glória a Deus, foi ele que deu. Então queremos servir com mestrado, mas se não divulgarmos, não temos como servir. Então queremos que você se torne um divulgador e assim um cooperador dessa obra. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado, mas vamos ter a bênção pastoral, porque o Luiz tinha me pedido que tivesse a forma de culto. Então foi um culto diferente, mas foi um culto de adoração ao nosso Deus. Eu vou convidar o pregador, então, para trazer a bênção pastoral. E todos estão convidados para o lanchinho, que foi preparado com muito carinho, depois da bênção, logo ali atrás. Obrigada, pastora. Vamos colocar de pé? Pai, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor. Nós Te agradecemos por esse momento, por podermos participar aqui e recebermos palavra do Senhor nosso coração de tantas formas, Pai. Toda honra, toda glória somente a Ti, pois toda majestade, todo poder pertence ao Senhor. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e todo-poderoso Pai, e a consolação, a unção, a direção do Santo Espírito de Deus, seja sobre a vida de cada um de nós aqui e sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas espalhados por esse mundo, hoje e para todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Deus abençoe todos. Coisas velhas já passaram.